O presidente da Ucrânia divulgou finalmente e de forma sistemática o designado Plano para a Vitória, que vinha sendo anunciado nos últimos tempos e transmitido às lideranças dos parceiros estratégicos da Ucrânia. Fê-lo hoje no Parlamento ucraniano e vai fazê-lo amanhã no Parlamento Europeu. Percebe-se do que se conhece em geral desse plano uma síntese de uma visão de curto e médio prazo na perspectiva de um reequilíbrio das vantagens sobre o terreno e em defesa da soberania territorial e de uma visão a mais longo prazo que projete a inserção da Ucrânia no pós-conflito. Algumas das formulações do Plano da Vitória ucraniano não trazem nada de particularmente novo, especialmente no que se refere às condições de curto e médio prazo. São disso exemplo a reafirmação da necessidade de acelerar a adesão à NATO e a autorização para o uso das armas de longo alcance em territórios ucranianos ocupados pela Rússia, no Donbass, por exemplo, e na Crimeia, e nos próprios territórios da Rússia. São duas reclamações persistentes de Kiev junto dos seus aliados e, no caso das armas de longo alcance, fator determinante para o objetivo de expandir e levar a guerra para o território do inimigo, como já hoje acontece em Kursk, e transitar de uma lógica defensiva para uma lógica ofensiva. As restantes 3 linhas estratégicas identificadas no referido plano já trazem, essas sim, algumas novidades relevantes para a avaliação da visão de Vladimir Zelensky. Vejamos. O plano sugere o apoio dos parceiros a uma estratégia de dissuasão não nuclear, que fortaleça a capacidade de resposta potencial face à ameaça russa. O que, sendo relativamente vaga nos seus termos conhecidos, permite pensar no reforço de meios e equipamentos militares, quer em volume, quer em qualidade. O desenho concreto dessa linha estratégica do plano, diz-se, está num memorando que acompanha o plano e que foi entregue aos principais parceiros com que Zelensky se encontrou recentemente. A esta estratégia de dissuasão não nuclear, uma outra novidade está na necessidade de acelerar a celebração de acordos com a Europa e os Estados Unidos em matéria de recursos naturais, especialmente de metais raros essenciais para as indústrias de ponta. Esta formulação sugere alguma consciência de que o processo de integração europeia plena da Ucrânia não é tão fácil, rápido e pacífico como se pretendia, e que o aprofundamento do Estatuto Especial e dos acordos de cooperação poderá ser o caminho a percorrer nos próximos tempos. Zelensky percebeu certamente que alguns Estados europeus têm reservas na adesão da Ucrânia no curto prazo, pelos impactos que geraria e que alguns setores temem a forte concorrência dos ucranianos. A reação dos agricultores nas fronteiras polacas foi um sinal disso. Lembro-me de ter escrito e dito há algum tempo que o que mais ameaçava a Rússia no que respeita à Ucrânia era a sua intenção de aderir à União Europeia e não tanto a sua integração na NATO. Por uma razão simples, porque a União Europeia representa um quadro de valores políticos de base democrática e de respeito pelos direitos de cidadania e um referencial de coesão social que, embora com fortes distorções e não integralmente cumprido, modelam as sociedades que a integram. Uma fronteira que separe 2 sistemas é mais forte que uma fronteira que separe 2 exércitos. E a história registra exemplos. A Alemanha de pós-guerra, por exemplo. Outra linha inovadora no plano de Zelensky é a proposta das Forças Armadas ucranianas virem a substituir as forças dos Estados Unidos na NATO em território europeu, apoiando o sistema de defesa europeu. A ideia, que se desconhece nos seus detalhes, permite pensar que se pretende acautelar possíveis impactos de variações da política americana face à organização. Os Estados Unidos vão para eleições daqui a poucas semanas, ao mesmo tempo que pode consolidar o pilar europeu da NATO que muitos têm defendido. A proposta é simples: ajudem-nos agora que nós ajudamos-vos depois.
O plano de Vitória começa a ser conhecido, restará saber se colhe a adesão dos parceiros da Ucrânia.